Algumas pessoas se afastaram de mim durante o tratamento do câncer e hoje eu quero te contar o porquê. Meu nome é Veridiane Manprim. Eu tive um câncer no baço em 2023, um linfoma não Hodgkin, e para isso eu tive que retirar o baço, né, onde estava o câncer, passar por sessões de quimioterapia, mas eu tô aqui para te contar um pouquinho da minha história, para tentar ajudar um pouquinho vocês que estão passando por esse momento tão delicado, ou para vocês também que tem alguém na família que estão passando por esse momento tão difícil. Então o tema do vídeo de hoje é: algumas pessoas se afastaram de mim durante o tratamento do câncer. E eu quero contar para vocês o porquê isso aconteceu. Eu tenho muitos amigos, sempre tive muitos amigos, tenho uma família bem grande. Mas o que acontece durante o tratamento do câncer? No mesmo momento que eu estou sofrendo com um câncer, com uma doença, que muitas vezes no passado ele era totalmente ligado à morte, né? Era meio que uma sentença. Quando eu lembro dos meus avós, meu avô materno teve um câncer de próstata e quando os médicos não falavam a palavra câncer, né? Eles falavam doença ruim. Então, quando a minha mãe e minhas tias receberam o diagnóstico do meu avô, eles disseram: o senhor Avelino está com a doença ruim. Então, não se pronunciava a palavra câncer. E eu me lembro, eu era criança, adolescente, na pré-adolescência para adolescente ali. E eu me lembro das minhas tias esconderem isso dele. Meu avô morreu sem saber o que ele tinha, só para vocês terem uma ideia. Na época, ele não chegou a fazer quimioterapia, o câncer já estava bem avançado, então ele acabou falecendo antes. Mas as pessoas não falavam a palavra. Por quê? Porque era um diagnóstico de morte, muito diferente do que acontece hoje. Hoje a gente percebe que o número de pessoas que morrem de câncer é muito menor do que antigamente. Graças a Deus a gente tem muito sucesso nos tratamentos e tem muita gente aí para contar história, como eu tô aqui contando para vocês. Então, nesse momento que as pessoas ao seu redor elas recebem esse diagnóstico, muitas delas ainda ligam esse diagnóstico ao passado, né? Todo mundo sabe que é um tratamento sempre difícil, não importa onde seja o câncer, o tipo do câncer, todo mundo sabe o quão doloroso é um tratamento de câncer e que sim, existem, como todas as outras doenças, a chance sim da pessoa vir a falecer. Então essas pessoas passam a sofrer junto com você. Então você sofre, sua família sofre, seus amigos sofrem, todo mundo que está ao redor de você sofre também. E assim, você acaba ficando sem para onde correr, né? Porque eu tinha minha mãe em casa, minha mãe ficou aqui comigo me ajudando todo o tratamento. Ela praticamente se mudou para dentro da minha casa. E eu não gostava de ficar choramingando para ela, né? Não posso nem falar choramingando porque nem era. Era lícito o que eu estava sentindo, muito lícito o que eu estava sentindo. Mas era muito difícil eu ficar falando para ela, sabendo que ela era minha mãe, sabendo o tamanho que estava o coração dela naquele momento, né? Então eu não gostava de ficar choramingando. Então era difícil, eu acabava aqui segurando isso tudo aqui dentro de mim. E aí, nesse meio tempo, muitas amigas e muitos parentes próximos também desapareceram. Por quê? Por que vocês acham que eles desapareceram? Por que vocês acham que era só ali uma mensagenzinha de vez em quando no WhatsApp? E grande parte do meu tratamento eu acabei mostrando também no Instagram, no meu perfil. Por que vocês acham que as pessoas se afastaram? Porque elas também estavam sofrendo. E para elas também era muito difícil falar comigo. E elas tinham esse sentimento de sofrimento e elas tinham, às vezes, vergonha de perguntar como você está. Porque, na maioria das vezes, não iria ter uma resposta de sim, tô tudo bem. Não tá tudo bem, né? Não tá tudo bem. Então, muitas dessas pessoas se afastaram. Eu recebi relatos de pessoas que me falaram isso, que elas se afastaram porque era doído me ver sofrendo. Então, se você está passando por isso nesse momento, e se você sente que algumas pessoas, as pessoas que você mais precisava no seu momento de dor ali, elas se afastaram de você, pode ser isso. Eu não sou jurada, né? Não quero ser juiz aqui de ninguém.
não quero falar se é certo, se é errado, né? Cada cabeça uma sentença, né? Meu pai falava muito isso. Não dá para julgar, né? Cada pessoa sofre de um jeito, né? Tem pessoas que sofrem colocando para fora, tem pessoas que sofrem para dentro. Mas eu acho que muitas dessas pessoas, essa minha amiga mesmo que eu falei com ela me disse o seguinte: Veri, eu não tinha psicológico para te aconselhar, eu não tinha psicológico para te dar o meu ombro. Porque se você começasse a chorar, eu também começaria a chorar junto. E muitas vezes era isso que eu queria fazer, entendeu? As pessoas talvez não entendam isso, né? Era isso que eu queria fazer, eu só queria o ombro dela e a gente chorar junto. Porque quantas e quantas vezes a gente tem um problema que a gente não quer que a pessoa dê a solução, né? Nem tinha a solução, elas nem poderiam dar a solução. Mas só de dar um ombro ali para eu chorar, né? Só que as pessoas têm na cabeça delas que se elas chorarem na sua frente, se elas demonstrarem sofrimento na sua frente, se elas demonstrarem pena na sua frente, isso vai ser ruim, né? Isso vai ser ruim pro tratamento. Isso não vai ser bom. Só que, no meu ponto de vista, pior é a pessoa sumir e desaparecer, né? Aquela pessoa que você sempre teve ali contato, estava sempre ali no seu dia a dia, a pessoa desaparece, né? E ela passa semanas sem te mandar uma mensagem, semanas sem aparecer. Você fala, poxa, né? Na hora que eu mais precisei, a pessoa desaparece. Mas é porque ela estava também sofrendo, do jeito dela, né? Reservada do jeito dela. Então eu passei por situações assim, com algumas pessoas, e não foi uma, foram mais de uma pessoa. E isso, depois que passou, que uma das minhas amigas verbalizou isso pra mim. E aí eu me liguei com as outras pessoas também, porque depois que passou, as pessoas voltaram. Aí elas voltaram. E, né, como diria minha mãe, com o rabinho entre as pernas. Não é esse o sentido, né? Não é esse a função do vídeo. Mas é que pra você, talvez, você entenda isso, né? E você... Eu, naquele momento que eu tava vivendo, eu não entendia, não sabia o que estava acontecendo. Mas talvez se você ver esse vídeo durante o seu tratamento e você perceber que algum dos seus amigos, alguém próximo de você desapareceu, você falar isso pra ela, falar, olha, fica tranquila, né? Se pra você também for tranquilo, né? Pra mim era tranquilo. Pode vir me ver, pode falar comigo, não se preocupa em querer me dar esperança. Vamos conversar, às vezes você pode sentar numa mesa, num café e falar sobre N coisas aleatórias que não tem ligação nenhuma com doença, com câncer, pelo momento que você está passando. Às vezes você só quer sentar e conversar, falar da novela que está passando, falar de uma fofoca do Instagram, falar de uma fofoca de um influenciador, é só isso que você quer. Você não quer falar, até porque a gente não quer mesmo ficar falando ali. Porque hoje eu fui da quimioterapia e eu fiquei 4 horas tomando a quimioterapia na minha veia, porque hoje eu tive que tomar uma injeção na barriga para aumentar. A gente não quer ficar falando disso, né? A gente quer ficar falando das coisas do dia a dia. Porque a impressão que a gente tem é que o mundo continua rodando e só a gente parou. Só a gente parou. Então a gente precisa dessa válvula de escape, né? A gente está trancado, nós estamos trancados dentro de casa. Eu fiquei muito fechada porque eu não podia sair. Porque a quimioterapia, dependendo da fase que você tá com a imunidade muito baixa. A quimioterapia, quando ela entra, ela mata não só as células cancerígenas, como ela também mata as células boas da imunidade do seu corpo. Então ela acaba com você. Então você não pode estar exposto a alguns tipos de vírus, porque esses vírus podem pegar você muito facilmente. Tanto que eu peguei uma dengue aí, eu tenho até um vídeo contando sobre a minha história da dengue, que eu achei que eu fosse morrer. Eu achei que eu fosse morrer de dengue. Eu com câncer achei que eu fosse morrer de dengue. O nível que foi, quanto foi dolorido e difícil passar pela dengue no meio desse tratamento. Então, às vezes, a gente quer uma videochamada, sabe? A gente quer isso. Então, se você tiver a oportunidade de falar para essa pessoa, fala, olha, você não se preocupa em querer me dar esperança, não se preocupa em querer falar do tratamento. Eu não quero falar sobre o tratamento também. Mas vamos conversar, vem aqui em casa, senta, vamos conversar, vamos tomar um café, vamos fazer de conta que nada tá acontecendo, né? Então, se às vezes as pessoas aí do seu redor, se elas desapareceram, pode ser isso. Analise e percebe. Porque depois eu pensei, eu falei, poxa, mas você deveria ter me falado, né? Você deveria ter aberto, né? Se nós somos amigas, por que você não me falou isso? Mas no coração dela era assim que ela sentia. E não foi só uma pessoa, por isso que eu resolvi trazer esse vídeo aqui, porque não foi só uma pessoa, foram mais pessoas que eram muito próximas minhas e que se afastaram. E depois que tudo passou, elas voltaram. O engraçado de tudo isso, vai ficar aqui uma dúvida, porque eu também não sei.
Também não perguntei, nem sei se vou perguntar. Mas eu nunca parei pra perguntar pra minha família se tinha, tipo assim, algum grupo que eu não tava lá dentro que eles falavam sobre mim, sabe? Sabe que eu fiquei com essa dúvida agora, aqui no meio, assim. Eu não faço script, não faço roteiro, não faço nada. Eu simplesmente sento aqui e começo a falar o que eu tô sentindo, o que vem aqui dentro do meu coração. Porque eu quero que seja uma coisa leve, eu quero que seja uma coisa que seja verdadeiro. E agora eu falando, né? Falando no vídeo, eu pensei, nossa, que será, né? Que eu tenho 2 irmãos, tenho uma irmã, mas os 2 mais novos, eu sou a mais velha. A minha mãe, né? Será, né, que eles tinham um grupo pra falar de mim? Sabe quando faz festa surpresa, que você monta um grupo à parte? Será que eles tinham um grupo à parte da família pra falar de mim? Porque pra mim eles perguntavam muito pouco. Muito pouco, era mais pra minha mãe. Mas minha mãe que passava todas as informações, assim, né? O meu era ali o basicão, assim, na tentativa também de me deixar o mais à vontade possível, o mais livre possível, né? De ficar tocando no assunto ali toda hora. Se bem que nem precisa, né? Porque às vezes você tá de cara com um espelho careca todo dia ali, você sabe o que você tá passando. Não adianta querer ficar tampando sol com a peneira, né? Que eles falam. Querendo colocar panos quentes. Porque quando você tá ali, tá todo mundo vendo, tá acontecendo, né? Mas é isso. Devaguei aqui, né? Era isso que eu queria falar. Falar que se as pessoas se afastaram de você durante esse tratamento, pode ser que essas pessoas estejam sofrendo em te ver assim. Olha o quão simples é, né? Elas estejam sofrendo por você. Dá uma cutucadinha, fala, ó, não precisa ficar com medo não. Vem cá, vamos conversar. Vamos jogar conversa fora, vamos jogar jogar um baralhinho, vamos fazer uma fofoca, vamos conversar. Quem sabe ela tá esperando você fazer essa chamada. E se você tem uma amiga que tá passando por isso, você tá se sentindo assim, vai lá. Vai lá conversar, relaxa, vai lá, conversa sobre tudo, puxa a conversa aleatória, mas não deixe essa pessoa sozinha não, tá bom? Esse canal eu vou contar um pouco dessa minha história do câncer, vou falar sobre menopausa, e mais pra frente eu quero falar um pouquinho sobre hábitos saudáveis, porque eu sou uma pessoa que faço muita atividade física, e eu quero falar o quanto o câncer mudou a minha vida, e o quanto a atividade física me ajudou a superar o câncer? Tá aí. Temas para os próximos vídeos. Então se inscreve aqui no canal se você quer conhecer um pouco mais da minha história. E até o próximo vídeo. Beijo. Ah, não se esquece. Se tem alguma coisa que você quer saber sobre o câncer? Ai, Veri, tô passando por isso, aconteceu aquilo. Gente, o que vocês quiserem saber. Abre o coração. Coloca aqui nos comentários que eu respondo você. Um beijo. Fiquem com Deus.